E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias, e temos mais uma história daquelas para aquecer o coração. História boa tem aqui no nosso Rembrandtcast. Aproveita, já deixa o seu like aqui para garantir, para não esquecer. Se inscreve no canal. Como assim ainda não está inscrito, não está inscrita no canal Rembrandt TV? Aproveita, já se inscreve agora, ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo aqui no canal, tá bom? Comenta e compartilha, porque essa história vale muito ser compartilhada. Temos 2 convidados para o episódio de hoje. Rembrandtcast muito chique. Nonô Germano. Grande Rembrandt. Tudo bem, meu amigo? Tudo em ordem, meu amigo. Prazer grande estar aqui com você. Obrigado pelo convite e parabéns pelo programa. Muito obrigado, alegria em recebê-lo. Professor Danilo Lúcio. Rembrandt, muito obrigado pelo convite. Será maravilhoso participar do podcast. Bom, vamos trazer aqui, esclarecer do que é que eles vão falar aqui. Nonô, claro, vai falar da carreira dele, uma carreira aí de algum tempo, viu? De algumas décadas. Ele é novinho ainda, mas é porque ele começou muito cedo, tá? Ele não é tão experiente assim, não. Tão experiente quanto o pai dele é a lenda Claudionor Germano, que vai ter um filme sobre a vida, a carreira e a obra desse gigante. E esse audiovisual que está aí sob a responsabilidade do realizador Danilo Lúcio, professor de música, mestre, né, em música, é professor universitário e tem essa responsabilidade na mão. Aqui eu tenho 2 grandes responsabilidades, né? A sua, Danilo, posso lhe chamar de Danilo, Pode, né, claro. professor? De contar essa história, né? Porque por si só já é uma grande história. Mas como é que você conta uma grande história? Você vai explicar pra gente. E Nonô, carregar o peso da responsabilidade de ser filho de Claudionor Germano da Hora. Nonô, você carregou esse peso na sua vida inteira ou isso não é um peso? Rembrandt, sinceramente, honestamente, nunca foi um peso para mim, né? Isso foi uma coisa que me motivou ainda mais a seguir essa carreira, né, tão bonita que a gente construiu aí ao longo dos anos, mas desde o início me foi cobrada, né, essa responsabilidade de ser o herdeiro, digamos assim, essa responsabilidade de, no futuro, dar continuidade ao trabalho do meu pai. Mas eu nunca me acomodei com isso, né? Sempre busquei um repertório próprio, sempre busquei inovar da forma como eu gostava de inovar. E meu pai sempre incentivou isso tudo, né? Ele sempre foi um cara que nunca me puxou o freio de mão assim. Tudo que eu pensava e queria fazer, ele incentivava, mandava arriscar realmente, porque também ele foi ousado durante a vida artística dele também, com muitas inovações e tudo. E eu senti um orgulho muito grande, né, de, através das mãos dele, ele me colocar junto ao povo de Pernambuco no início da minha carreira, me dando uma oportunidade no início. Eu brinco com ele que ele no início me deu uma colherzinha de chá mesmo, porque eu gravei uma música com ele chamada Recife, Capital do Frevo, onde eu cantava e ele repetia, né? Então isso aí foi meu pontapé inicial. Foi minha primeira gravação, realmente assim. Mas já nesse ano todo mundo pensava que era uma brincadeira, e brincadeira essa que daí foi o pontapé. Eu com 14 anos de idade, 13 para 14 anos de idade. Um adolescente ainda, né? E aí recebi o convite para dividir a Frevioca com ele, né? Foi uma grande escola para mim. E nesse mesmo ano o maestro Guedes Peixoto me chamou para ser crooner na época da orquestra dele, né? E aí eu participei daqueles carnavais de clube todo, eu me noto 14, 15 anos, cantando nos grandes bailes, né, do Clube Português, Clube Internacional, do meu glorioso Clube Náutico Capibaribe, Vermelho e Branco, Carnaval. Então isso foi minha grande escola, e convivendo com esses mestres, com esses grandes maestros, tive esse privilégio, né, e essa grande escola. E quando a gente fala em peso, né, de carregar esse legado, não é, se fosse um peso, não seria um peso ruim, né? Pelo contrário, seria bom demais, porque é a responsabilidade de um legado de um grande artista reconhecido, com 60 bailes municipais realizados, que é o número de bailes municipais já feitos, né? Já realizados em Pernambuco, no Recife. Olhando por esse lado, são toneladas, né? São toneladas. São toneladas, porque assim, meu pai, graças a Deus, assim, tanto artisticamente como homem realmente, ele sempre foi um cara reto, correto, de tratar todo mundo bem, ser querido
todo lugar que ele chegava, né? Isso aí, primordialmente, essa humildade, né? É o que eu me orgulho mais de ter herdado dele, sabe? De tratar todos bem, de dar atenção a todo mundo realmente. E artisticamente, um gigante, né? A voz do frevo realmente, né? Quantas gerações ele embalou aí através da sua voz, né? Com a dicção perfeita, sempre foi muito zeloso por isso. Ele sempre me disse, olha, cante, mas cante para quem está ouvindo entender, né? Todo mundo acha que cantar frevo, qualquer um abre a boca e canta de qualquer jeito, mas tem que passar o recado para ser entendido. E foi isso que despertou ainda mais essa paixão, né? E essa cumplicidade entre ele e Capiba, ele e Nelson Ferreira, porque Capiba chegava para ele, não passava só a música, passava, Claudio, queria o sentimento mesmo. Essa música é para uma mulher, você está oferecendo uma rosa, né? Aquele carnaval romântico de Capiba, e papai transmitia aquilo na interpretação. Então, Capiba ficava encantado, né, com as interpretações de Capiba. Estou citando Capiba e Nelson como principais, mas de inúmeros, Luiz Bandeira, né, Getúlio Cavalcante, Severino Araújo, enfim, tantos grandes compositores, né, que confiaram a papai realmente suas canções para que papai desse essa vida a ela, né? E eu procurei seguir sempre isso, né? Eu sempre encarei o frevo não só como uma coisa sazonal, uma coisa de carnaval, mas um ritmo que eu trago para minha vida e que eu vivo ele o ano inteiro, né? Trago ele na pele tatuada, no meu coração, e graças a Deus ainda com meu pai podendo assistir a tudo isso junto de mim. Isso é de um orgulho, de uma gratidão gigante a Deus. E isso ficando agora, né, toda essa história do mestre Claudionor Germano, que está aí cantando, né, em atividade ainda, e isso agora vai para a tela, né, vai para a tela gigante lá, vai para o cinema, e já certamente nos streams. Mas e Danilo Lúcio, como é que foi fazer essa escolha? Como é que foi essa ideia? Como é que surgiu essa possibilidade de contar essa história do mestre? Isso vem de um interesse de apresentar ao público todo esse contexto histórico de Claudionor, mostrar para quem conviveu com ele, para quem curtiu esses carnavais e para uma nova geração entender a grandiosidade dele perante ao frevo, perante a música pernambucana e perante a música brasileira. Então isso surge do ineditismo de não ter um documentário sobre a vida dele. Então aí começa-se essa história que já vem com alguns anos, conversando com a família, conversando com o Nonô, para viabilizar essa história. E aí qual seria o recorte abordado em 93 anos de vida? Sim. Porque aí vamos para a vida e obra musical, para partir para esse documentário musical, já que é um resgate que vem de uma música essencialmente pernambucana. 90% do repertório dele foi gravado e distribuído aqui. Tem os discos muito famosos que foram feitos fora, mas 90% foi produzido aqui. Então é realmente uma história pernambucana para ser contada para o mundo inteiro. E essa importância que tem para o frevo. Alguns dados eles são fundamentais para recortar isso. Então o início de tudo tá quando ele é a primeira pessoa que coloca a voz no frevo. Porque até então era um frevo de rua, essencialmente instrumental, essencialmente com as orquestras. E aí surge essa oportunidade para ele colocar essa voz no frevo. Então, quando surge isso, aí vem o frevo de rua. E aí, a partir dele, começou a colocar a voz no frevo. Então, isso tem uma grandiosidade e a gente já está falando de 53, quando ele começa a gravar. A carreira começa antes. Então, tudo isso está documentado no filme a partir de registros. Então, tem entrevistas com o próprio Claudionor, tem entrevistas com o Nonô, com a família, Paulo da Hora, o filho mais velho também é entrevistado, Ana da Hora, e pessoas que conviveram com ele na carreira. Então são aí 19 pessoas entrevistadas que contam a sua história com o Claudionor e engrandecem muita coisa. Então o biógrafo José Teles também foi peça fundamental nessa construção do filme, porque a biografia que ele fez foi fundamental. E aí, a partir dela, a gente consegue desmembrar muito mais coisas para contar a história. E o desafio foi colocar tudo isso em uma média aí de 90 minutos. Tinha história para várias horas, né? Você condensar isso numa hora e meia é um desafio mesmo. Né? Muita gente, lembrando, não sabe que papai, antes de gravar frevo, ele fala muito isso, porque ele foi escolhido durante 6 anos consecutivos como o melhor cantor do rádio.
e cantando músicas românticas, cantando seresta. Ele não tinha gravado frevo ainda, né? E ele sempre exalta muito isso. Ele diz, eu e o Náutico somos ex, porque foi 6 anos seguidos escolhido o melhor cantor do rádio e um vozeirão. E aí ele trouxe esse romantismo, né, dessas interpretações dele de seresta, de música romântica, para o frevo, né? Porque o frevo antigamente de Capiba, né? Gosto de te ver, querida, cantando, cantando, deixa de levar a vida. Aquele frevo romântico mesmo de Capiba. Então o papai trouxe isso, eram aqueles pupurris que nos salões dos bailes bastava cantar a primeira música. Se ele ficasse calado, o povo cantava durante 30, 40 minutos, e emendando um pupurri no outro. Então foi sucesso realmente. E o que eu encontro hoje de pessoas lembrando dos avós, né, e casais que digam, a gente começou, se conheceu, namorou, noivou, casou, tivemos nossos filhos, nossos netos agora, e ouvindo Cláudio Honor, porque era o LP de Roberto Carlos no final do ano, né, que tinha que ter, aquela época, quando virava o ano era o LP de Cláudio Honor. Que era o LP do Carnaval, né? Tinha que ter e rolava. Então são muitas memórias, né? Eu acho que esse filme vai reacender, de certa forma, isso em muita gente. A gente tira isso nas redes sociais, as publicações, as postagens que eu faço com o papai, sempre colocando ele na ativa, para ele cantar, para ele aparecer, para ele dar o ar da graça, né? E a gente sente esse carinho gigantesco do povo pernambucano com ele e pernambucanos espalhados no mundo inteiro, né? Sempre mandando mensagens, né? E mandando abraço para ele, muita gente ainda querendo conhecê-lo, enfim. E que bom que Danilo teve essa iniciativa, né, agora, e ele em vida ainda, né? A gente poder essa homenagem em vida, ele poder né? estar curtindo isso, poder dar o depoimento dele, né? Isso é de uma alegria gigantesca para todos nós da família, né? Aproveitar aqui a primeira oportunidade que eu estou tendo assim de publicamente agradecer a Danilo pela iniciativa, né? A gente fica muito feliz realmente e eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso aí o filme. Ô Danilo, e tratar isso diretamente com a família, isso acabou sendo um facilitador para você, né? Imagino, porque como é uma obra de exaltação, não há uma resistência, normalmente não há uma resistência, né? Mas aí também há um livro muito aberto, que você às vezes tem que dizer, não, essa página eu não vou aproveitar essa outra aqui, esse depoimento aqui tá mais forte do que esse, tá mais contundente. Como é que faz para também fazer essa costura? Esse trabalho de curadoria é muito delicado, porque a família quer mostrar tudo, o papai tem essa grandiosidade, mas o que funciona no filme? Como isso é feito? Então, eu exibi o filme para a equipe técnica, uma parte da equipe viu comigo. Então, o que eu queria ver deles? Aonde a piada funcionou, aonde ele só não sabia, as reações das pessoas para ver como aquilo funcionava dentro do filme. E aí, a partir disso, tinha informação que, essa informação aqui vale mais a pena demorar mais tempo em tela, porque é interessante o texto. Meu desafio de colocar tudo isso em tela era entender a história, a família realmente abriu o livro da vida, mas eu não tinha muita imagem. Ele começou a grande carreira, a parte fundamental da carreira está ali, nos 40, 50, 60. Onde você não tem muitos registros audiovisuais de vídeo. Exatamente. Né? Eu tenho registro em áudio, a discografia ficou, mas aí como eu vou construir isso? Então aí vem uma pesquisa de acervo, de entender jornais, revistas, o que tinha na época para construir a história. Então, por exemplo, coisas que dá para dar o spoiler, que são fundamentais, a história dele é baseada no rádio. Então ele cantou essencialmente em 3 rádios. A Rádio Clube, Rádio Jornal, a Tamandaré e a Rádio Jornal. A Rádio Jornal é onde ele estoura. Certo. E aí eu não tenho imagens do Palácio do Rádio. Tudo bem, o Palácio do Rádio era a Rádio Clube, mas eu não tenho mais o Palácio. Então eu tive que fazer um trabalho de pesquisa com a equipe fez esse trabalho para encontrar minimamente imagens disso. Então aí onde entra, olha, nós temos uma imagem de uma revista que conta, aqui era o Palácio da Rádio Jornal, que tinha 2 auditórios. Então essas revistas me ajudaram até a encontrar fotos antigas dele que estão ali à disposição das pessoas. Então, esse trabalho de pesquisa que foi bem grandioso para entender o que e como colocar. E aí, qual o melhor momento? Como nós vamos contar essa história? E aí, tem revistas do rádio, do Rio de Janeiro principalmente, que eu acho interessante, que você vê o português da época, tem muitos recortes que são interessantes, mas era como eles colocavam isso. Como era colocado, Pernambuco tinha uma seção de notícias do rádio de Pernambuco, onde
ele, Expedito Baracho, outros cantores tinham essa importância de cantores de Pernambuco, que não iam muito mais do que o frevo. E essas informações de crooner da orquestra, de ser campeão desses festivais, existem essas informações. Então aí começa a pesquisa e saber como colocar, de que maneira, e isso foi colocado no vídeo. Falou de festivais. Papai teve uma época que... Se puder só aproximar um pouquinho. Ele cantando nos festivais de frevo, aqui de Frevança, Folia, enfim, alguns festivais. E papai ganhava sempre, né? Cantando e ganhando, cantando e ganhando. E eu lembro que aí a prefeitura criou, o papai era funcionário da prefeitura, porque ele sempre teve uma atividade paralela à música, né? Ele nunca viveu só de música. E aí ele era funcionário da Fundação de Cultura, foi durante muito tempo. E inventaram um regulamento aí que funcionários não poderiam participar. Aí ele passou a ser convidado ao concurso, né? Fazer um show para não participar e ganhar o festival. Pô, não tem mais graça. Não, o cara chegava lá para cantar, não. Pô, contra Cláudio aí não dá, né? Muito boa a história. Você falou que foram 19 depoimentos, entrevistas, né? Isso. Da área artística, né? Quem participa desses depoimentos? A maioria das pessoas são da área artística. Tem o pessoal... Você citou os 3 filhos, né? Os 3 filhos. Aí tem da comunicação, tem o rapaz da TV Jornal, da TV Universitária agora. Esqueci o nome dele. Não tem problema. Mas José Teles, que é o biógrafo. E aí também da área artística, Gustavo Travassos, Nina Queiroga, Ed Carlos... Teve Ademir Araújo. Ademir Araújo deu um depoimento forte. Também teve as vocalistas. Rosana Simpson deu um depoimento. Tivemos José Mário Austragésilo, que participou com ele. Hugo Martins, lembrei o nome do Martins. O Hugo Martins participou. Ed Carlos falou. Então, Valéria... A Valéria de Edgar Moraes, o marido dela, Marcos César também deu depoimento. O depoimento de Marcos César me chamou bastante a atenção, porque é um fato que é importante para a música, é importante para ele, mas entrou num consenso, sabe, estava meio ali esquecido. E aí quando ele traz aquela informação que eu meio que disse, olha, isso daqui é importante, e aí ele lembrou de uma história. Então, é esse depoimento que eu acho interessante, porque as pessoas que gravaram, que trabalharam com ele, têm essa admiração. E não é uma admiração da boca para fora, é uma admiração de quem conviveu, de quem tem todo esse processo. As meninas que hoje dão um apoio para ele estão desde os anos 90, quando a Rosana me comenta, olha... ele chegou para nós e disse, a minha vida toda, os discos tinham lá, eu cantava e o coral respondia. Eu cantava e o coral feminino prioritariamente respondia. Mas eu não tenho isso no palco. Eu preciso mostrar as meninas no palco. Eu falo das mulheres, eu canto para as mulheres. Mas elas não estão no palco. No palco comigo. Então eu quero elas para brilhantar esse cenário. Aí, vamos montar o coro. E aí ela, como é musicista, e aí vamos montar, e montou um repertório para isso. Também tem um depoimento interessante de Lourdinha Nóbrega, que é a maestrina da Orquestra Só Mulher, de como ele auxiliou e de como ele recebeu na orquestra de Ademir Araújo, que é uma musicista mulher dentro de um universo masculinizado. E aí como era o trato, como era feito, como era isso. Então existe tudo isso é documentado. E aí vem aquela sua pergunta inicial, qual é a curadoria? Então como que eu vou montar essa coxa de retalhos para montar isso? Então eu teria material para uma série, tem material para 4 horas, mas aí vem desses principais depoimentos dentro dessa linha narrativa da música. Por quê? Como é um documentário musical, as pessoas querem ouvir a música. Então o Náutico faz parte do contexto histórico. Então ele comenta, ó, no meu primeiro disco, que foi Boneca, tava lá, o Come e Dorme do Náutico. A primeira música que ele gravou foi Boneca, de Aldemar Paiva e José Menezes, José Menezes. E saiu num compacto duplo daquele, né? E de um lado foi Boneca, o primeiro frevo que ele gravou, e do outro, Come e Dorme do Náutico, de Nelson Ferreira. E aí ele se orgulha muito disso e eu não acredito em coincidência, né? Eu não acredito. Pronto, aí vem a ideia de você assistir o filme, porque aí ele conta como isso foi feito.
o próprio Claudionô lembra. Então foram 2 dias que eu fui na casa dele que eu realmente liguei a câmera e deixei ele falar. Evidente, mediava, tinha um roteiro pré-estruturado, mas ele ia lembrando das histórias e eu deixava ele falar. Ele precisava daquele momento que para ele foi importante dele contar a história. E é até interessante que a nossa assessora de imprensa conviveu com ele, já teve a oportunidade de entrevistá-lo há tempos atrás. E a história que ela me contou... Que é a Silvana Marpoara. E aí eu disse, olha, Silvana, a história que você me contou... Eu fiz a mesma pergunta, só que de um jeito diferente, porque ele já sabia que eu ia fazer aquela pergunta, que para tu foi de uma outra forma. Ela, então funcionou. Então, realmente, até prepará-lo para dizer, olha, você vai aparecer em tela, mas não como outros documentários em que as pessoas têm uma história pequena e aí fica 4, 5 músicas tocando no palco. A ideia era evidenciar o contexto histórico. E a música... Vai ter a música também, lógico, né? Porque assim, eu vim preparado com dados, então eu contei quantas músicas tem no filme. Então, tem música. É um documentário musical para as pessoas realmente lembrarem e ter essas reações. Porque o pessoal da equipe falou, essa música ele cantava. Disse, pois ele cantava. Então, é isso que prioriza o filme, essa memória musical. Evidentemente, Nonô, que quando um intérprete canta uma música, aquela música meio que vira dele, né? As pessoas, a música de fulano, a música de não sei o quê. Muitas vezes, assim, o compositor nem aparece, né? Praticamente. E acho que foi o caso, né? Muitas músicas dessa que as pessoas dizem, essa música é de Claudionô Germano, porque ele canta, né? Divinamente, faz com categoria. Sempre foi, viu, Rembrandt, uma grande preocupação dele, essa visibilidade do compositor. Todo lugar que o papai chegava, fosse rádio, televisão, ele sempre exaltava o compositor da música. E ele dava muitas oportunidades. Eu tenho uma coisa muito forte, uma lembrança muito forte em mim, que era a gente selecionando as músicas para os discos dele, né? Chegava um monte de fita cassete, né, em casa e gravações batendo numa casca de fósforo, o cara sem nada, e ele tinha uma sensibilidade. Às vezes ele ouvia uma coisa diferente naquela música. Às vezes eu dizia, pai, essa música acho que não rola não. Ele disse, vai ficar boa assim. E assim nasceram grandes sucessos, né? E ele sempre dava muita oportunidade aos compositores e sempre valorizando, exaltando aqueles compositores, sabe? E de um projeto bom do Carnaval, uma série que ele tem de vários LPs, a base desse projeto era isso, era dar oportunidade aos novos compositores. Além dos mestres também que estavam sempre presentes nos discos, mas, digamos, era quase meio a meio, assim, gravado, sabe? 60%, 70% dos grandes mestres, mas sempre com uma brecha, dando oportunidade aos novos compositores também. E você está nessa linha também, Nonô? A gente sempre procura, como eu disse, eu vivo o frevo o ano inteiro, né? Eu sempre digo, é frevo todo ano, o ano todo. É um ponto que a gente vai abordar também nessa sequência, para a gente esgotar um pouco esse assunto, porque às vezes a gente vive o frevo só naquela fase, né? Naquele período do carnaval, e você é um cara que batalha por isso pro ano inteiro. Mas eu interrompi um pouco a sua resposta. Olha que belíssima imagem essa, né? Foi numa reportagem da Folha de Pernambuco, a gente trouxe para cá para ilustrar a nossa conversa aí do mestre, sobre o mestre também. Rapaz, tem acontecido uma coisa de um tempo para cá, realmente é uma emoção muito grande, Rembrandt. É inexplicável assim, porque muitas vezes a presença de papai é muito, muito forte comigo no palco. Hoje em dia mais ainda, né? Sempre foi, mas hoje em dia mais ainda. E eu tenho sentido, esse ano inclusive, eu tenho um projeto, como a gente comentou aqui em off, como frevo de balada, né, eletrofrevo, não sei o que, onde a gente traz a juventude um pouco mais para perto do frevo, com essas novidades, fazendo, que é uma coisa que ele fez há um tempo atrás. Papai, em 85, pegou Tropicana de Alceu, quando ninguém esperava, do nada ele disse, nessa música vai ficar boa em frevo. E gravou em frevo, e hoje é um dos grandes sucessos e o próprio Alceu diz que Tropicana hoje é até mais conhecida como frevo do que como ela originalmente foi concebida, né? E a gente vem buscando essas inovações e tudo, mas eu vinha sentindo, em algum, já de 2, 3 anos para cá, eu vinha sentindo que o povo estava sentindo falta de determinados frevos, porque
os meus amigos cantores, se você colocar, vamos cantar uma música de Capiba, aí o cara vai escolher Obela, vai escolher Trombone de Prata, aí uma música como Juventude Dourada, por exemplo, tava ficando meio esquecida, eu quero ver este ano. Então eu peguei, disse, peguei a banda, disse, eu quero esse ano, vai ser 80% do repertório da gente, vão ser clássicos que a turma estava querendo ouvir, como Freviocando, Quando o Meu Bloco Passar, Eu Vou Atrás, e outros que papai estourou, e que então, rapaz, onde a gente passou, onde a gente chegava, foi uma receptividade gigantesca, né? E aí vem, é isso que eu estou dizendo da presença dele. E eu já sou meio chorão, assim, não sei o quê. E cada vez no palco, esse carnaval, acho que em vários lugares eu me emocionei grandemente. E quando ele estava junto, aí mais ainda. Foi assim na Quinta do Galo, que a gente fez, em Camaragibe, né, no baile municipal. Enfim, onde a gente passou, uma emoção muito grande, muito, muito legal ter ele junto de mim. É tão importante essa fala, porque a grande maioria dos discos no início da carreira era a foto do compositor. Era a foto de Capiba que aparecia. Isso. Dificilmente aparecia Claudionô na capa. Isso aconteceu com Capiba, isso aconteceu com Nelson Ferreira. 25 anos de Capiba, Carnaval começa com C de Capiba, Nelson Ferreira e Orquestra. Tanto é que Claudionô aparece na capa quando o disco já está consolidado como venda. Quer dizer, realmente é um produto que estourou, que deu certo, Claudionô entra na capa. Então, isso é uma característica do frevo, em exaltar os compositores. É tanto que é tão forte que hoje tem as pessoas que cantam os eternos carnavais, tem a terça, acho que é a segunda do carnaval, que exalta esse processo. Então é isso que é importantíssimo. E esse concerto-aula que está nesse projeto agora para esse mês de abril, com o Nonô Germano nas escolas, como é que é isso? Isso. E mais uma vez a gente podendo tá junto, né? E levando para essa garotada, né, esses adolescentes, esse contato com o frevo, com o nosso ritmo maior, né, sabendo da origem do frevo, né, de como o frevo começou, papai presente lá comigo também, a gente poder contar um pouco da nossa carreira, né, de como como essa experiência de estar junto, pai e filho, né, atravessando gerações aí, podendo levar o frevo e mostrando também o passo. Vão ter passistas que vão a gente vai mostrar na prática os passos, colocar os meninos também para fazerem o passo, música ao vivo, intercalando sempre com música. Então é uma coisa que eu acho que deveria já se ter há muito tempo, né, que era a história do frevo mesmo, dentro da grade das escolas mesmo assim, mas que a gente está inserindo agora no momento, são 3, a princípio agora no mês de abril, mas eu tenho certeza que com um desenrolar grande aí a gente vai estar levando e estendendo para o estado de Pernambuco inteiro, né, durante esse ano todo, e ficar uma coisa permanente realmente, né, levando sempre convidados, podendo mostrar toda essa história e essas pessoas que fazem do frevo esse ritmo tão forte e tão representativo, né? E esse frevo balada, como é que é isso? Frevo balada foi uma ideia que surgiu, como eu digo, papai foi o precursor do frevo de balada em 85, quando ele grava Tropicana em ritmo de frevo. O que eu comecei a fazer foi pegar sucessos de FM, né, músicas que estavam estouradas, independente do ritmo que fosse, se fosse sertanejo, fosse funk, e trazer para o frevo com a metaleira pesada, né, e para trazer o jovem, porque o cara quando está ali pulando, muitas vezes você vai cantar para um garoto de 14, 15 anos de idade ali, o cara, se você cantar Madeira do Rosarinho, não sei, o cara vai olhar assim, vai ficar desconfiado, pode até gostar da música, mas vai... Mas eu vou fazer esse Madeira do Rosarinho aqui numa pegada diferente. E ele ouvindo também, a gente no Frevo Balada também tem isso, de pegar sucessos, como eu fiz com Obela, como eu fiz com a Pisada Essa, que a gente misturou rock com a música de Capiba. Começa, ninguém nem acredita que é música de Capiba, né? Mas a gente começa, a gente faz isso. Então a gente veio fazendo isso e eu comecei a perceber dentro do público da gente eu não diria mudança, mas um acréscimo de uma galera que não estava antes, né? Que achava que o frevo era aquele negócio quase obsoleto na cabeça deles, que é uma coisa que tinha ficado para trás, que era só ali na época de carnaval. E eu comecei, por que não pode treinar na academia ouvindo um frevo diferente, uma coisa diferente? E a gente foi trazendo isso para o cotidiano, né? Não obrigatoriamente também as letras teriam que ser remetendo a carnaval, falando de subir, descer ladeira, de passar no Marco Zero, de não sei o quê, mas letras do cotidiano que representasse, porque o ritmo do frevo
é muito forte, né? Então a gente ali estava colocando um ritmo, a pessoa estava ouvindo o frevo, até dançando o frevo, mas com letras que ele já conhecia. Isso é uma parte do trabalho que eu acho importante dentro da preservação, que é de você estar fomentando isso e as novas gerações sempre deixando muito claro que não se faz o novo sem beber na fonte, né? A gente não pode, né, esquecendo o passado que a gente vai fazer o novo, muito pelo contrário. A gente bebe ali a raiz, o que me permite hoje eu usar e fazer determinadas coisas é porque eu tenho essa base muito forte, né? E firme dentro de mim, de saber de onde eu estou partindo e de aonde eu quero chegar, como eu quero chegar. A gente não pode descaracterizar totalmente, né? Os metais têm que estar presentes, aquela coisa tem que estar presente. E a gente sempre buscou essas alternativas de fazer com que o frevo apareça. E assim foi, levando o frevo para diversos países, junto com o papai, sozinho também, com minha banda. E a gente quer que cada vez mais o frevo alcance, não só dentro do nosso território, mas fora também essa força, né? Foi assim em Montreux, foi assim no Canadá, nos Estados Unidos, onde a gente teve a oportunidade de Cuba, enfim, um monte de lugar que a gente passou e que a pessoa que nunca tinha ouvido frevo na vida, ouve pela primeira vez e já está se balançando, né? Está olhando ali. Isso é legal demais, né? É bom demais. Então o objetivo é esse, estar mantendo sempre o frevo, digamos assim, na vitrine do negócio e que fortalecendo cada vez mais. Evidentemente que você também tem essa cara do frevo, mas Nonô Germano não é só frevo, né? Tem vários projetos. Como é que para atender a outros pedidos, a outros convites, outras linhas também de abordagem Tranquilo, sua música? O trabalho da gente sempre foi muito em cima dos ritmos pernambucanos, né? Eu tenho um caboclinho gravado, tenho ciranda, maracatu, coco de roda, né? Sempre foi muito em cima. O frevo, sem sombra de dúvida, é o que eu diria assim, a minha verdade artística é o frevo, aquilo que me emociona mesmo, que eu estou no palco ali e que eu faço de corpo, alma e coração. Não que eu não faça outras coisas, mas é o que mais realmente eu me identifico e não poderia ser diferente, né? Assim, mas a gente, graças a Deus, é muito solicitado também no São João. A gente faz muita coisa de forró. Já gravei forró, vários forrós gravados também aí. Mas, como eu digo, eu vivo o frevo o ano todo buscando alternativas para fazer com que o frevo saia dessa sazonalidade, dessa coisa carnavalesca. A gente sabe que sempre será lembrado. Você toca um frevo, a pessoa remete ao carnaval, a gente ativa essas memórias também, né? Mas é um ritmo muito forte e que não pode ser limitado a uma época tão curta como o carnaval. Infelizmente, né, para a gente ouvir o frevo hoje em dia, só quando se aproxima do carnaval, e rádio não toca mais, é muito, muito raro você ver uma rádio tocando frevo, né? Eu acho que até as televisões deviam fazer coisas específicas de frevo durante o ano todo, porque a imagem que é vendida de Pernambuco fora é a terra do frevo, do maracatu, mas principalmente do frevo, né? E essa identidade a gente tem que ser fomentada e ativá-la sempre durante todo o ano. Hoje ainda é meio que remar contra a maré, né? Forçar, batalhar para que isso aconteça. Mas ainda não é uma realidade, né? Ainda está um pouco longe, né? Está um pouco longe. E o que a gente precisa também, Rembrandt, eu sempre procurei dar oportunidade a novos intérpretes, a pessoas que se interessam. Quando você vê um jovem se interessando em cantar frevo, deve ser realmente valorizado e incentivado, né, para que ele permaneça nisso, porque a pessoa que se propõe a viver de música e que a gente sabe, diante de um mercado tão concorrido e tão desleal, às vezes chega a ser... Não pode se restringir. Não pode se restringir. Então o cara começa a tentar ali o frevo, rapaz, eu vou fazer isso não, eu quero viver de música, como é que eu vou cantar só frevo e já não tem incentivo de ninguém? Então, se você identificar que a pessoa está ali querendo fazer um trabalho e mostrar, sempre me dispus a gravar com as pessoas que me procuram, os novos artistas me procuram. Nonô, dá uma força, grava uma música, vamos embora. Onde é o estúdio? A gente vai se embora lá e grava e dá força e convida para o show, para fazer participação. Galo da Madrugada, enquanto muitas pessoas se preocupam muito em trazer os medalhões da música, digamos assim, para fazer as participações, eu sempre procuro dar oportunidade a novos intérpretes da nova geração que querem cantar o frevo, querem estar vivendo aquele momento no Galo. A gente sempre fomentou muito isso. Então a gente busca também fazer isso para incentivar e a oxigenação tem que ser
constante, né, assim, para que a coisa não pare e não torne uma coisa folclórica, esquecida e que seja lembrado só naquele momento do carnaval e depois engavetado e abre a gaveta mais na frente. Não. Tem que ser o frevo vive, o frevo cada dia mais forte, renovado. Tem muito frevo bom. O que chega de frevo bom para mim, porque eu não tem como gravar tudo. Eu gravei 2 músicas esse ano pro carnaval. Excelente. Bololô, que é uma coisa bem moderna e um frevo, uma pegada diferente. E gravei um frevo mais tradicional que fizeram em homenagem a minha papai, chamado De Pai para Filho. Um frevo lindíssimo também. Tem muita gente boa compondo, fazendo frevo bom, mas que infelizmente não tem oportunidade de mostrar, né? De tornar público. É a importância dos festivais. O Festival de Frevo. Um exemplo que acontece paralelo é o Festival Pré-Amp. O Festival Pré-Amp dá acesso à música independente no sentido do rock, do trap, do que a nova geração está consumindo. Mas o Festival de Frevo deveria acontecer a mesma coisa. Há coisa de 20 anos atrás, a Biscoito Fino chegava a lançar alguns discos que era a gravadora, né? Desse Festival do Frevo. Uhum. Então, por que não? Vamos pegar isso e colocar no Spotify, colocar nas plataformas digitais, vamos propor um show no Carnaval, vamos propor um show nesse circuito de festival que existe ao longo do ano, dos festivais de inverno que acontecem. Então, é um planejamento pensando na cultura do frevo. E eu acho inadmissível, assim, quando se fala... Você falou desses projetos aqui, de festivais aqui. O frevo não pode estar... E isso eu não estou dizendo, logicamente, puxando a sardinha também para o meu lado, mas o frevo não pode estar. Tem um palco principal, gigantesco, com uma mega estrutura ali para mostrar. Então passa tudo naquele palco e não passa um show de frevo, digamos assim, de artistas ligados ao frevo. Aí tem um palco alternativo, menor... mais tímido. Que você manda para lá, vamos né? botar ali, mas o frevo está presente. Eu falei, não, o frevo está lá dentro. E a gente bater de frente com a mesma possibilidade de efeito, de contratação de músicos, né, com cachês decentes, que a gente possa lá chegar e mostrar. Isso sim vai fazer com que o frevo ganhe um novo fôlego e a gente possa mostrar, ó, a gente faz do mesmo jeito. Pega um dia... digamos ali o Marco Zero ou outro lugar que seja, bota uma noite só com os artistas pernambucanos. Bota eu, bota Almir, bota André, Marrom, enfim, cara, pega espetáculo, Nena, espetáculo. Não sei, Gustavo Travasso, pega a galera toda, bota lá, vai ser um espetáculo gigante para fazer, dando visibilidade à nossa música. É ali que está todo mundo focado, todo mundo, as atenções voltadas para lá, o principal polo. Estou citando o Recife Antigo, mas o Marco Zero, mas podendo ser os palcos principais em Pernambuco, meu país, enfim, qualquer lugar que tenha uma estrutura grande, gigante, que a gente possa apresentar, o frevo tem que estar sempre presente como prioridade. Como prioridade. A gente não vai chegar ali timidamente, né, como muitos pensam, chegar ali, não, a gente tem show para mostrar e se apresentar em qualquer palco do Brasil e do mundo, né? E não só eu, como outros artistas, tivemos a oportunidade, como eu citei agora há pouco, de visitar vários países e cantando em festivais importantes, como o de Montreux, né, que é um dos maiores festivais do mundo, e o frevo foi um sucesso extraordinário lá, estrondante. Então temos que dar sempre a oportunidade ao frevo estar presente. Essa ida em Montreux, nesse período, trouxe uma migração não, mas teve um intercâmbio de músicos, em que os musicistas suíços vinham para cá para entender a técnica do sopro, porque eles não conseguiam tocar tantas notas ao mesmo tempo. Eu disse, é impossível. Eu disse, não, aqui, eu consigo fazer. Então esse intercâmbio foi fundamental e lá tem muitos grupos de frevo que não são pernambucanos. Isso que o Danilo disse dentro da música, tem também no cantar frevo, aquilo que eu disse, que o papai dizia, todo mundo acha que cantar frevo abre a boca. Eu acredito que quem cante o frevo direitinho consegue cantar outros ritmos, nem todo mundo que canta outros ritmos consegue cantar frevo, porque aquele mastigadinho, aquela coisa, muita palavra num espaço curtinho, de você ter que passar a mensagem, e aí tem gente que passa, não entendo, mas tem que passar entendido, é como o mestre Claudio diz, tem que passar com a dicção perfeita e mostrando realmente o que tem que ser dito. Eu vou contar o caso, mas sem contar o santo para assistir o filme. Opa, ele boa. conta isso em um dos discos. Em um dos discos ele conta, eu me arrependo até hoje porque eu errei um dá. Ele errou um dá. Aí ele pegou o disco assim e disse, rapaz, essa música me deu um aperreio porque eu cantei lá. E ele cantou a música todinha com o erro dele. Aí ele, olha, eu não deveria ter colocado essa palavra e eu coloquei. E aí quando eu fui conferir a composição, estava errado.
Naquela época era dois canais para gravar, ou seja, gravou, não dava para refazer. É a gravação que tem. Você vê o nível de exigência, né, que ele tinha sobre o próprio trabalho, né? Sim, Eu sim. tem uma artista que eu sou louco por ela, na minha concepção, a maior cantora do Brasil, que é Maria Bethânia. Vou citar isso dela, mas que eu não vejo justificativa. Tem tantos artistas que fazem questão de mudar uma besteira da música. Eu acho um desrespeito tão grande ao compositor. Por exemplo, batidas de bombo são maracatu. Bethânia gravou bumbo. Por que não disse o bombo ao invés do bumbo? Tá entendendo? Então são coisas bestas que a gente acha besta, mas não é. O cara é o compositor. O cara fez daquele jeito. Vamos passar a mensagem do jeito que o cara quer passar. A ideia era aquela que ele queria, não é né? pro cara mudar, o cara vai fazer uma parceria do nada. Não, eu sou parceiro da música, vou inventar umas E aí, 3 palavras. A indústria tem que entender isso, porque nos anos 70, quando a Continental entrou no circuito do frevo, gravou um frevo de bloco, e o frevo de bloco tem um apito, a introdução, prararã, tum. Eles cortaram isso em todas as músicas. E já entrava da introdução. Quando chegou a primeira tiragem de cópias que todo mundo ouviu, eu disse, cadê a introdução? Tá faltando alguma coisa Aí a aqui, gravadora né? disse, não, a gente pensou que fosse uma contagem. Não, tá errado. Tira isso. Então vem muito de você entender o que você tá lançando para o mercado, para poder mostrar o processo. Amigos, queria saber do Danilo agora o seguinte. A sua expectativa para o lançamento, para você ver esse produto final, contagem regressiva. Faremos assim, a expectativa ela é grande, principalmente de entregar para a família e para ele ver em vida. O meu trabalho todinho tá de não dormir, de trabalhar 24 horas para ele assistir esse filme. Nós vamos fazer um pré-lançamento especial no dia do aniversário dele. De 94 De anos, né? 94 anos. Que é agora 19 de abril. Que eu brinco com ele que ele vai fazer 188 anos. Como é que é, rapaz? Como é que é isso? Porque ele tem 2 datas de aniversário que ele comemora. Ele nasceu realmente no dia 19 de abril, mas naquela época, antigamente, tinha aquele negócio de esperar, uma época tinha um negócio de uma taxa, sei lá, que eu acho que Deixa era isso. pra registrar depois. Pois é. Né, e tal. E ele comemora dia 19 de abril, que é o dia do aniversário dele mesmo, e no dia 10 de agosto, né, que é no documento dele, no registro tem 10 de agosto. Então é sempre 2 parabéns, todo ano é o povo ligando nas 2 datas, sei que lá, eu brinco com ele, ó, 108, vai fazer 188 anos agora, viu? Vai acumulando aí, soma esse negócio aí. A expectativa são das melhores pra gente, pra ver como as pessoas vão reagir a esse filme, para relembrar todas essas músicas, para entender a importância de Cláudio Honor Germano para o frevo. E da parte da família, Nonô? Qual é a expectativa de ver isso na tela? Expectativa gigantesca, assim. O Danilo pediu para fazer uma pré-lista aí. Eu nem entreguei a minha irmã entregou. Já é uma lista gigantesca. E eu nem entreguei a minha ainda. Eu imagino o trabalho que vai dar isso para selecionar, hein? E assim, é uma pré-estreia que nós vamos fazer exatamente para essa entrega à família, ao público interessado no Cinema São Luís. Que coisa linda. Que é um espaço que está próximo de muita coisa que aconteceu na história dele. Então é realmente fazer com que essa história se perpetue por gerações e que todo mundo tenha acesso a isso. Então o filme vai seguir o caminho dele tradicional no circuito, mas depois ele estará à disposição de um grande público. Ele vai ser depositado na Cinemateca Pernambucana para as pessoas terem acesso a esse filme. Então, a experiência... E assim, Rembrandt, muito feliz na missa de corpo presente, mas Danilo, quando me procurou, há um tempão atrás, falando do filme e tudo, por ser ele tem esse zelo, esse jeito dele tranquilo, calmo, eu digo, pô, a pessoa ideal no trato, né, com o papai e tudo. Um cara que realmente chegou, conquistou não só a mim, como a toda a família e papai. Papai sempre... Pronto, eu almocei com ele e ele dizendo, cadê Danilo? Como é que tá as coisas? Não sei o que lá. Então é um cara que realmente chegou, né, para ficar assim, junto com a gente, e eu tenho certeza, pelo zelo, pela coisa como está sendo tratada, do sucesso que vai ser o filme, e vai ser um documento, assim, uma coisa para a gente vivenciar junto com o papai agora e ter eternamente aí para os meus filhos, para os meus netos também. Vai ser maravilhoso. E o título do documentário, né? Menino do Frevo, a vida e obra de Cláudio Honor Germano. Por que Menino do Frevo? A ideia de ter um título que homenageasse ele, a grandiosidade, mas não trouxesse o rei,
a imponência, a gente A lenda, sabe o mestre e tal. que, vamos humanizar a história. E o porquê também aparece no filme. Então legal, tem legal. um sentido. Essa homenagem já foi feita. E aí vem o filme para consolidar isso, sabe? Olha, tem muita coisa que já foi feita, que pessoas que conviveram muito mais do que eu com ele fizeram de homenagem. E aí vamos colocar esse nome. Por quê? A Voz do Frevo já é a biografia. E a gente sabe disso, é verdade. Então vamos para o Menino do Frevo, porque fica nessa questão humana, nessa questão jovem, jovial, de manter esse nome. A gente não, infelizmente, a gente não para o tempo, né? O tempo assim, é até... Eu lembro a primeira vez que eu vi o Arrastar dos Pés do meu pai. Eu morava com ele e eu no quarto, aquele negócio, papai, eu digo, gente, esse papai, parei, tudo que eu estava fazendo, baixei a televisão, eu disse, o que é isso? Ele foi para... Quando voltou, a primeira vez ele arrastando o pé. Então, acompanhar isso tudo, né, é uma coisa que, de certa forma, choca, né, mas ao mesmo tempo, uma gratidão gigante. Eu quero que ele vá para 110 anos, tá entendendo? Porque tá ali junto dele, né, tá sentindo assim mesmo a presença dele. Isso é bom demais. E aí a gente poder, essa coisa do menino, eu acho que a voz não envelhece, a obra não envelhece, né? Mantém sempre essa coisa acesa. Eu acho que tem esse lado também aí da gente pensar dessa forma também. Ô, Nonô, quando é que você entendeu o tamanho dele? Você tem essa lembrança, essa memória de dizer, cara, meu pai é gigante aqui nesse negócio. Rembrandt, confesso a você que, assim, sempre tive. Sempre. Sempre. E quando eu passei a trabalhar com ele, aí foi que eu pude ver mais de perto ainda. Porque naquela época, tem até uma foto que antigamente a Frevioca saía sozinha de noite, a gente saía da frente do Teatro do Parque, fazia o roteiro, e quando chegava ali na Guararapes, com a Dantas Barreto, rapaz, parecia um galo de noite, e era só a Frevioca. Era uma multidão, e onde meu pai chegava, interior, Bezerro, ia fazer um show em Bezerro. Rapaz, você chegava na rua, era um deserto. Você chegava, tinha ninguém na rua. Quando chegava no clube, era aquela multidão. Era a coisa da turma puxando ele, e agarrando e querendo ver. Então eu fui vivenciando isso tudo com ele, né? E ele sempre me botando, tá lançando meu filho aqui agora, pai, me botava para cantar uma música e outra, sei que lá. E a gente vivendo isso junto, né? Mas ele sempre foi muito querido. E confesso assim, sem demagogia nenhuma, mas me orgulha também muito o ser humano e o homem que ele é, não só o artista, né? Sabe? Porque eu falei aqui da prefeitura, papai chegava na prefeitura para trabalhar ou para fazer alguma coisa, rapaz, você passava pelo menos uma hora falando com todo mundo, cumprimentando as pessoas abraçar, e tal. E parava, e era a menina que vendia o lanche lá, a outra que estava fazendo não sei o quê. Então, ele sempre foi muito querido em todo lugar, como também chegava Palácio do Governo, né? Não anunciava nada, abria a porta, opa, Cláudio, vem cá. Então foi assim, desde autoridades até a pessoa mais simples, que ele tinha um carinho gigantesco por todo mundo. Então isso me orgulha demais, sabe? É uma história linda, assim, é um cara realmente de tirar o chapéu, né? E eu me orgulho muito, muito, muito mesmo do meu pai, Claudionor Germano, cantor, a voz do frevo, mas o menino do frevo, mas Claudionor Germano também, o cidadão de bem que ele é. E o cara tem só o nome dele, né? Claudionor Germano. Só isso, né? Só isso. Lembrei agora de uma passagem. Seu pai, irmãos dele, né? Abelardo da Hora, artista plástico. Aqui, ó. Tá aí, tá tudo aí, né? Todas as obras, as principais obras. Bianor da Hora. Isso. Médico, de anatomia. Professor de anatomia. E eu tenho uma passagem com ele, que eu vou contar aqui. Eu comecei o curso de Educação Física ali comecinho dos anos 90. Eu não concluí Educação Física, porque aí depois eu comecei a trabalhar no rádio. Não, absolutamente. Era verdade. Mas a turma da Educação Física, ele acochava mais ainda. Mais ainda. E aí a gente tinha a prova
com os professores. Aí você chegava assim numa sala, você não sabia qual o professor da disciplina, que era anatomia, qual o professor que ia fazer a prova com você. Era aquela prova oral. Perguntava lá, e aí tinha uma caixa de ossos assim, pega o osso tal aqui, você ia lá e buscava e tal. E na minha primeira prova de anatomia, quando eu chego, sala 2, quando eu entro, tá Bianor da hora. E assim, no primeiro dia de aula com ele, na universidade, ele foi quem recebeu os alunos no auditório. E aí você vê, todo mundo falava, né? A Bianor da hora, o médico, o professor de anatomia, a sumidade e tal, e era mesmo. E aí eu entro na sala, ele nem olhou pra mim, né? Falou meu nome, Rembrandt, tal. Estudou? Quando ele perguntou, estudou, já me quebrou, né? Professor, eu fiz o possível, né? Quem podia. Vamos ver mesmo. Aí, pegue o osso tal aí. Eu lembro hoje, não sei exatamente o osso, quando eu peguei errado. E aí ele disse, você não estudou. Volte para estudar e venha semana que vem. Aí, caramba, aí ralei, estudei, voltei, consegui fazer a prova com ele. E aí depois que terminou a prova, aí ele olhou para mim, não, tudo certo, acertou, tal, direitinho. Aí ele disse, e você, de onde é? Com esse nome diferente, Rembrandt, tal. Disse, não, eu sou de Vitória de Santo Antão, trabalho aqui na Rádio Clube. Na época eu trabalhava na Rádio Clube, estava começando na reportagem da Rádio Clube. E aí comecei a falar de futebol e aí ele empolgou, né? Empolgou e a galera esperando lá para fazer a segunda chamada e eu conversando com ele depois da prova. E ele, cara, mas foi assim uma experiência que me marcou até hoje. Assim, eu lembro dessa história com o grande Bianor da hora. Então, uma família de assumidades, né, no que fazem, né? É verdade. Tio Abelardo, assim, eu digo que meus dois ídolos, né, são realmente meu pai e tio Abelardo. Uhum. Figuras, assim, que eu tenho uma admiração gigantesca. Meu tio, assim, foi uma perda muito grande, né? Tio Abelardo era um cara extraordinário, né? De um talento enorme, uma obra gigantesca e, assim, realmente muito orgulho da minha família. Muito bom, muito bom. Parabéns. Bom, esse frevo que é esse patrimônio, né, brasileiro, patrimônio mundial, cultural, imaterial brasileiro. Então esse frevo ainda é um menino, assim como é o mestre Claudionor Germano. O que é que você projeta? O que é que você tem de futuro, assim, de projeto solo mesmo, né? Uhum. Você tem esse projeto com o Claudionor, cantando com ele, levando para o palco e fazendo aquela tabelinha que a gente gosta. Até nós vimos esse ano no Municipal também, tivemos esse privilégio de acompanhar um pouquinho lá da festa. Mas e para você, para a sua carreira, o que é que você tem encaminhado hoje? Eu tenho um projeto que eu tenho um carinho muito grande, que a pandemia ela deu uma atrapalhada e a gente está resolvendo retomar esse ano, que é uma parceria com o grande Michael Sullivan. Sim. Né? Sullivan, que é um pernambucano que eu tenho um carinho muito grande e ele a mim também, já veio fazer Galo da Madrugada comigo e tudo. E a gente tem um trabalho de frevo que a gente está querendo fazer, onde teremos a participação de vários artistas nacionais, vamos dizer assim, como o pessoal costuma dizer, mas pessoas de outros ritmos, mas que têm sucesso nas suas áreas, né? E a gente está pretendendo que eles se incorporem também a esse projeto e a gente possa fazer aí umas 10 músicas, onde teremos umas 6 participações assim pesadas realmente para fazer, e também passando pela obra de Claudionor, né? Isso faz parte também. Sullivan morre de vontade de fazer esse trabalho, é um trabalho que ele tem um carinho muito grande. E ele disse, olha, vamos fazer para a gente brigar por um Grammy. Eu disse, você dizendo, né, eu acredito. Você dizendo, eu acredito, vamos embora. Autor de grandes sucessos, né? E é uma figura de uma simplicidade também, um coração gigantesco. A gente está empenhado nesse projeto. Tem esse projeto aí das escolas também, que a gente pretende, como eu falei, não só ficar nessas 3 aulas, né, a gente quer expandir isso durante todo o ano. E sempre mexendo, sempre fazendo com que o que eu disse, buscando alternativas para que o frevo aconteça realmente e ganhe a projeção que ele merece ter durante todo o ano. Tem outros projetos que eu não posso ainda adiantar, né, mas que em breve vocês ficarão sabendo também. Tudo dando certo, é um projeto que está sendo plantado esse ano, mas que no início do próximo, muito provavelmente pós-carnaval do próximo ano, a gente começa a executar também. E muita novidade por aí. Acompanhando a gente aí nas redes sociais, né? O @NonoGermano no Instagram, onde a gente vem dar uma dinamizada maior e aí você pode estar
sempre por dentro do trabalho que a gente faz aí na nossa carreira. Muito bom, muito bom. E, evidentemente, né, que alguns trechos desse nosso papo aqui também vão para as redes sociais, ficam à disposição também das suas redes. Maravilha. Para você colaborar e a gente mostrar um pouco coisa aqui boa dessa nossa conversa. E importante aqui o que Nonô falou há pouco, jovens artistas, se liguem, cantem frevo. Você também, você também. Se liguem, porque é experiência, né? Repassando essa experiência e a importância desse patrimônio nosso que é o frevo. E, Danilo, o filho está pronto para nascer, né? O filho está pronto, né, para nascer. O filho já nasceu, falta só a pré-estreia. Só falta apresentar para agora eu estou preocupado o seguinte, marcou uma pré-estreia com uma sessão apenas? Exatamente, porque a gente precisa seguir alguns ciclos do filme. Então ele segue para festivais, então são festivais de cinema que nós inscrevemos, outros se interessaram para exibir o filme. Aí quando passar esse circuito de festival, a gente abre a exibição de fato para as pessoas que se interessarem em assistir o filme no circuito tradicional de cinema. E aí no ano que vem, ou no final desse ano, ele já parte para os streamings e também um circuito de televisão. Então, por isso que é uma pré-estreia, justamente para aproveitar esse momento do aniversário dele, algumas pessoas poderem assistir. E aí ele segue, eu acredito que no segundo semestre a gente já tenha pelo menos aí 4 ou 5 exibições em cinemas espalhados pelo Recife. Você que Nonô Germano vai chorar muito durante a exibição desse filme? Eu não quero entregar não, mas no filme ele chora. Você já chora ali no depoimento, imagina ele assistindo aquilo tudo, hein, Nonô? Tá preparado para esse dia, Nonô? Rapaz, a princípio sim, eu não sei na hora como é que vai ser. É bom demais, bom demais. Viver tudo isso, né? É uma bênção de Deus. Compartilhar isso com ele, né, em vida. Que coisa maravilhosa. Com a família, com a esposa, todo mundo. Muita gente, o que é sucesso? Muita gente pensa que sucesso é dinheiro, é ter milhares e milhares de seguidores, é ter, né, fazer 40 shows por mês, 30 shows por mês. Rapaz, sucesso é ter meu pai do lado, que me botou nos braços do povo de Pernambuco, né, do Brasil, e agora os papéis de certa forma se invertendo. Você não imagina como é forte para mim eu pegar na mão dele hoje e tá levando ele para os cantos e subir com ele no palco. Isso é de uma simbologia, de uma coisa tão forte para mim, sabe? Isso me dá ainda mais gás de eu seguir batalhando pelo frevo, de eu seguir fazendo que o frevo aconteça realmente, que respeitem o frevo, que cantem o frevo como deve ser cantado, que o frevo esteja presente nos melhores palcos do Brasil e do mundo, não tem que estar em palco alternativo, nada. A gente vai chegar e vai brigar sempre para o frevo estar num lugar de destaque e fazendo com que ele realmente aconteça da forma que tem que acontecer. Porque ali atrás era seu Cláudio Nonô pegando na mão daquele menino, Nonô, subindo com ele ao palco, levando e entregando para o público, como você disse. Isso. Hoje é diferente, é você que faz. Pai, vem aqui, vamos lá que o público quer te ver. E a segurança que ele sente, Rembrandt, de estar junto de mim, sinto mesmo, sabe, aquele aperto, e ali vai e ele, eu digo, abre o peito aí, levanta, ele vai, levanta, ele vai-se embora, ele vai lá, tá naquele jeitinho dele assim, e chega lá e dá o recado, sabe, ainda, aos 93 anos, a gente sentindo aquela fragilidade na voz, mas o orgulho, a vontade de estar ali mesmo assim, dando recado, recebendo aquele carinho do povo. E a lembrança da letra, né? A lembrança, todos os frevos, tudo bem, o começo às vezes ele precisa engatar a segunda, mas quando engata, canta. E às vezes você acha que ele não vai dar introdução, será que ele vai entrar? Eu sempre dou um tempinho para ele, né? Aí ele vai, muitas vezes, a maioria das músicas, ele aí entra certinho na música, mas dá o recado da melhor forma. E interessante, no filme, quando ele cantou algumas músicas, estava exatamente no mesmo ritmo, no mesmo andamento do disco. Então, até para fazer a fusão, deu certo. Para a gente finalizar, agradecendo já, Danilo Lúcio, aqui pela sua presença. Obrigado pelos spoilers, que é importante também. Sucesso no filme, na obra, foi certamente... Foi não, né? Tá sendo um trabalho, ainda o trabalho continua, mesmo depois que o filme estiver pronto, ou está pronto, e aí segue aí para os festivais, então é um trabalho que não para, né? E parabéns pela iniciativa, pelo projeto, um grande projeto, tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigado por tudo, em participar desse podcast Rembrandt, pelo convite, a sua equipe foi maravilhoso, e assim, para mim é muito especial contar essa história, porque além de tudo, eu sou fã, eu
consumo os discos que aparecem lá são meus, ele viu os discos, então isso tem uma relevância para mim muito forte. Nonô, pra gente finalizar, qual é a música de Claudionor Germano que ele interpreta que mais te pega, assim, a que mais te emociona, essa é a principal música dele? Rapaz, eu vou contar um negócio aqui, até antes de dizer qual a dele que eu gosto. Você sabia que a música que ele mais gosta e que ele me pede para cantar não é frevo, não é nada. Ele adora quando eu canto para ele Papel Machê. Sempre, de vez em quando eu vou lá almoçar com ele, a música, canta aí para mim, aí eu canto para ele essa música e tudo, Papel Machê. Que massa. Mas papai tem inúmeras, né? Uma música que sempre me emocionou muito também, não era frevo, uma música de Capiba, né? Recife, Cidade Lendária, que todas as vezes que o papai cantava me emociona muito, mas de frevo poderia citar aqui Ó Bela, Trombone de Prata, Juventude Dourada, né? Gosto de Te Ver Cantando, enfim, tantas outras que sempre que a gente vê é uma emoção muito grande, fora as que fizeram em homenagem a mim e a ele, né? De pai para filho, de pai para filho, filho de gato é gatinho. Então tem muita música bacana que a gente gosta. A gente sempre termina assim, fazendo uma pergunta: quem é a pessoa, né, o convidado, a convidada? Nesse caso eu vou fazer para você, mas eu queria que você dissesse quem é essa dupla, ou o que representa essa dupla, Claudionor e Nonô Germano. Rembrandt, um pai e filho, né, que estão juntos nessa caminhada gigantesca aí de preservação e valorização do frevo, né? Cúmplices que se admiram, que se respeitam, né? Tanto como artista, como eu disse, como pessoas também. E é difícil, né? É mais fácil você falar do outro do que você falar de você mesmo, né? Mas são pessoas simples, mas que amam o que fazem, né? E que conseguem transmitir, eu acredito, pelo que todo mundo diz, esse amor e esse cuidado e esse zelo, né? Pelas coisas e por essa relação para que os outros realmente possam se espelhar de repente e levar a vida assim, com simplicidade, com amor, né? E paixão pelo que faz. Que bom, maravilha, foi ótimo o nosso papo aqui com o Danilo Lúcio, o idealizador audiovisual, responsável por esse documentário Menino do Frevo, a vida e obra de Claudionor Germano, a presença também do Nonô Germano, filho do Claudionor, aqui contando as histórias pra gente. Vamos fazer um brinde com o presente que a gente ganhou, rapaz. Olha aí, vamos embora aí, brinde, ao mestre. o mestre Claudionor. Valeu, obrigado, show de bola. Muito bom. Gente, se inscreve no canal, tá? Deixa o seu like, se não deixou, deixa agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo aqui do Rembrandt TV. Comenta e compartilha para muita gente aqui esse papo maravilhoso que nós tivemos com Nonô Germano e Danilo Lúcio. Forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau.